Malaquias capítulo 4, versículo 6, diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Senhor Jesus, torna cativo todo entendimento a esta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós falaremos hoje sobre pais mentoreados pelo Espírito Santo. Dentro da série Mentoreado pelo Espírito, nós nos dedicamos nos últimos 5 encontros, para falarmos especialmente sobre família. E hoje nós falaremos sobre pais. Uma importante informação, talvez você nunca pensou por esse prisma. Todos têm um chamado para paternidade e maternidade saudável. O que eu chamo de maternidade e paternidade saudável? É aquela paternidade e maternidade funcional. É aquela que, embora que nós sejamos imperfeitos, defeituosos, porque somos pecadores, mas nós, ao errarmos, nós nos arrependemos, nos esforçamos para cumprir com os nossos papéis. Todos nós, ninguém não é da vontade de Deus que ninguém que tenha vivido um tempo considerável na vida morra sem exercer a sua maternidade e a sua paternidade. Talvez você diz assim: pregador, eu penso que você esteja equivocado. Primeiro, porque existem pessoas que são estéreis, existem pessoas que gostariam de ser pais, mas que não podem devido a alguma circunstância. Preste atenção, a sua maternidade, a primeira porta da maternidade é a biológica, aquela que vem de você mesmo, do seu ventre, do seu cônjuge. A segunda paternidade e maternidade é a adotiva. A adoção, você tem um grande encorajamento bíblico para que você adote órfãos. Isso é uma questão bíblica também. Então, aqueles que não serão pais biologicamente, a partir do seu organismo, poderão ser pai ou mãe pela via da adoção. Essa é uma causa em que a igreja precisa levantar essa bandeira para o nosso país. A terceira via, e esta ninguém escapa dela. Talvez você tenha algumas resistências sobre a questão da adoção, mas a terceira paternidade, a terceira maternidade, ninguém que está entre nós escapa dessa oportunidade, que é a paternidade e a maternidade espiritual. Quando você adota alguém e acompanha alguém em fé, você decide acompanhar pessoas para Cristo, você decide acompanhar gente para fortalecer, para discipular, para encorajar, para amadurecer. A Bíblia fala de um relacionamento entre Paulo e Timóteo, e Paulo chama Timóteo de um meu filho na fé. Isso significa que Paulo vai adotar Timóteo, para que pudesse mentoreá-lo ao longo do caminho. Nós somos chamados a cuidar de pessoas, nós somos chamados a cuidar de gente. Quando você assume essa responsabilidade em Deus, você está exercendo também o que chama-se de paternidade espiritual ou maternidade espiritual. Vocês estão
comigo? Amém. Tendo dito isso, então isso significa que o que nós vamos falar aplica-se a todos nós. Quando nós vamos definir sobre criação de filhos na Wikipédia, você tem essa seguinte definição: criação de filhos é o processo de criar e educar uma criança do nascimento até a idade adulta. Essa é a definição mais simplória, que podemos dizer assim, dentro desse recurso de significado. Mas é importante nós entendermos que esta definição, ela é inadequada. Em que sentido? No sentido que ela ignora o derradeiro, o primeiro objetivo da criação de filhos, que é a eternidade. Todo pai, toda mãe, todos aqueles aspectos que nós trabalhamos aqui introdutoriamente, que pensa na criação de filhos apenas entre nascimento e morte, ou nascimento e vida adulta, ele está apequenando a sua paternidade, ela está pequenando a sua maternidade, e está perdendo a principal missão de um pai, de uma mãe, que é guiar o seu filho, seus filhos, em direção à eternidade. Muitos pais pensam sobre filhos apenas até a faculdade, pensam em filhos apenas no caráter de universidade, no caráter de casamento e ter seus filhos e ter uma boa casa, e param por aí. Existem pais que eles acostumaram no coração com seus filhos não cristãos. Existem pais que já nem oram mais pela salvação dos seus filhos, porque são filhos que tem uma vida moral, tem uma boa reputação, é um trabalhador, paga suas contas, não tem nenhum vício que venha ameaçar a estrutura familiar, tem uma boa convivência relacional. Então esse pai, essa mãe disse: pastor, esse meu filho, esta minha filha é uma bênção. E não é que não deva falar sobre isso, mas ela diz assim: só falta Jesus. Se só falta Jesus, então falta tudo. E você, pai, não pode perder de vista a eternidade dos seus filhos. É por isso que a criação de filhos torna-se uma das missões mais sublimes de todos nós. Se este homem nunca pegar no microfone, se esta mãe nunca pegar no microfone, mas cumprir com o seu papel de pai e de mãe, segundo as Escrituras, você terá cumprido com o seu grande chamado em guiar os seus filhos até a eternidade. É por isso que nós precisamos do Espírito para que nós possamos cumprir com esta missão. Você pode assistir os melhores programas, as melhores séries que venham dar dicas, sugestões sobre criação de filhos. Você pode ler os melhores livros de autoajuda, de grandes experiências de terceiros sobre criação de filhos. Mas uma coisa é você ler uma teoria, ou você ler um aconselhamento. Outra coisa é você viver em toda a complexidade de um adolescente, de um jovem, a complexidade de uma criança, e você aplicar essas verdades, de você cumprir com esses princípios. É muito diferente. Uma coisa é o mapa, outra coisa é o território. Uma coisa é você pegar o mapa, os antigamente, você abria aquele mapa físico e te dava ali a quilometragem, mas não lhe dava os detalhes do tempo, os detalhes do percurso. Uma coisa é o mapa, outra coisa é o território. Ninguém consegue cumprir com a sua paternidade e maternidade sem a mentoria do Espírito. Nós precisamos do Espírito para cumprir com os nossos papéis. Você pode dizer
amém. Tendo dito isso, eu tenho uma pergunta a dizer para você. Você sabe onde seus filhos estão? Permita-me acrescentar mais umas palavras a essa pergunta. Você sabe onde seus filhos estão do ponto de vista espiritual? Às vezes você sabe onde que o seu filho está geograficamente, dentro de casa, dentro do quarto. Mas às vezes o seu filho está terrivelmente perdido espiritualmente. Às vezes ele está lá na casa do amigo, de uma família de amigos. E você sabe que ele está na escola, mas o que você não sabe é que a alma dessa criança está perdida no mundo espiritual. Existe um certo autor que ele vai partilhar uma das coisas que mais me chocou quanto pai, mesmo sendo pastor. Ele vai dizer que um dos maiores equívocos que os pais podem ter sobre os filhos é acharem que eles nasceram de novo quando não nasceram. Porque o filho veio à igreja, porque ele vem à igreja, porque eles cantam alguns hinos, porque eles frequentam as nossas reuniões, e achamos que por eles cumprirem com uma agenda religiosa por nossa causa, os nossos filhos já nasceram de novo. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos vivem o fruto do Espírito, as virtudes do Espírito, o amor, a longanimidade, a alegria, o domínio próprio, a paciência, a fé, a bondade, a benignidade. Nós queremos que os nossos filhos vivem todo o fruto do Espírito, todas as virtudes do Espírito. Só que o fruto do Espírito, gente, só podem viver aqueles que nasceram de novo. E às vezes nós estamos lidando com um coração tão rebelde de um filho, e não é uma rebeldia normal, de uma estação do tempo, de uma transição de fase, é uma rebeldia espiritual. Essa rebeldia não se rende a Cristo, não se rende à palavra. E às vezes nós queremos que os nossos filhos correspondam com alguns comportamentos que eles não conseguirão, porque só é possível responder assim se nascer de novo. Eu não consigo amar sem Deus. Eu não consigo perdoar sem Deus. Eu não consigo me entregar sem interesse próprio, se não for pelo Espírito. Eu preciso da salvação para que eu possa corresponder com algumas posturas. E muitas vezes, os nossos filhos estão dentro dos quartos da nossa casa, e nós achamos: o meu filho não está na rua, então está tudo bem. Mas você sabe aonde está o teu filho do ponto de vista do mundo espiritual? Existem pais que nem imaginam que os seus filhos já estão flertando com o ateísmo. Existem pais que nem imaginam que os seus filhos já estão flertando com o mundo do ocultismo. Existem pais que ainda não perceberam que os seus filhos estão perdidos espiritualmente. Vocês estão comigo? Permita-me trazer rapidamente algumas estatísticas a vocês sobre a seriedade da nossa paternidade, a seriedade da maternidade dessa mãe, dessa esposa. Filhos cativos, filhos que crescem em lares disfuncionais aos pais, sem pais
é pais disfuncionais. Pesquisas dizem que esses filhos que crescem em lares com pais disfuncionais, pais que não cumprem os seus papéis, têm 5 vezes mais possibilidade de cometer suicídio, 32 vezes mais possibilidade de fugir de casa, 20 vezes mais possibilidade de apresentar problemas de comportamento, rebeldia e assim por diante, 14 vezes mais possibilidade de cometer estupro, 9 vezes mais possibilidade de abandonar o ensino médio, os estudos, os compromissos de trabalho, 10 vezes mais possibilidade de abusar de substâncias químicas, a drogadição, 9 vezes mais possibilidade de ir para uma casa de recuperação, porque vai se perder nas drogas, 20 vezes mais possibilidade de acabar em uma prisão. 71% das adolescentes grávidas não têm pai presente. Lares com pais disfuncionais produz uma geração que tem dificuldade de reconhecer a paternidade de Deus. Filhos que olham pais violentos, vingativos, traidores dentro de casa, são pessoas que terão sérios problemas em chamar Deus de pai. Existe uma pesquisa que ela é muito coincidência. Grande parte dos ateus são pessoas que tiveram problemas de abandono de pais, principalmente de pai. Adolescentes com lares disfuncionais, com os pais disfuncionais, contribuem para confusões da identidade sexual. Gera a síndrome da criança desprotegida. Disse em algum momento da nossa jornada. As crianças que são abusadas sexualmente na infância, geralmente são abusadas quando os pais estão se separando, quando os pais estão se traindo, quando os pais estão em conflitos severos. Pais disfuncionais estabelecem um jugo de orfandade sobre os seus filhos. Eu sou acadêmico da área do psiquismo humano, o comportamento humano, e há um tempo para cá, a ciência tem se debruçado a respeito do peso da figura do homem na criação dos filhos. A cratera emocional que se abre na vida de um menino, de uma menina, cujos pais são disfuncionais, são consequências inimagináveis. Inimagináveis. Não existem danos que só Deus poderá reparar. Pessoas adultas que têm sérios problemas com inferioridade, adultos que têm sérios problemas com autossegurança, pessoas que o tempo todo precisam de serem afirmadas em palavras, em gestos. Tudo isso e tantas outras coisas vão sinalizando que essa pessoa na sua infância teve uma infância desprotegida. Foi uma criança que esteve debaixo de uma orfandade de pais vivos. Eu quero que você preste atenção nesse dado. O período que uma criança gastará diante de uma televisão ou internet é muito maior do que o tempo em que ela conversará com seu pai durante a vida inteira. Uma das minhas professoras na faculdade usou uma expressão que eu nunca tinha ouvido. Eu já tinha ouvido falar sobre babar eletrônica, mas eu nunca tinha ouvido falar sobre chupeta eletrônica. E ela compara a exposição à mídia das crianças. Eu mostrava para a minha família hoje uma criança de 3 meses com um surto. A criança surtou descontroladamente, porque a sua mãe tirou da sua mão o celular. Eu sei que é muito complexo você criar filho
pequeno, com toda uma atividade doméstica, com todos os desafios que os pais têm de trabalho e tantas outras realidades, sem uma chupeta eletrônica. Os especialistas da área da psique humana vai dizer que uma criança, ela deveria ter 0 tela até os seus 2 ou 3 anos. O ideal é 5, mas até os 2 ou 3 anos, a criança não poderia ter nenhum contato com uma televisão ou com o celular. Gente, existem danos na cognição, existem danos na memória, existem danos no raciocínio dessa criança que são irrecuperáveis. Essa geração no berço, no carrinho, que está com 1 ano de idade, 2 anos de idade, com meses de idade, está diante de uma tela. Os danos no psiquismo dessa criança, não tem psicólogo que vai dar conta disso lá na frente. Existem áreas na cognição dessa criança que só um milagre, a predisposição à ansiedade, a predisposição ao pânico, a predisposição à vulnerabilidade emocional é gritante. E às vezes a gente não para pensar que muitos dos nossos filhos têm muito mais contato com a rede do que conosco. Então quem que está criando os nossos filhos? Então quem que está injetando aos nossos filhos? A Bíblia conta, eu preciso de um áudio para um vídeo que eu vou passar. A Bíblia conta a respeito da parábola do filho pródigo, João 15. Mas nós vivemos em tempos de pais pródigos. São os pais que estão perdidos, dentro de casa ou fora de casa. Presta atenção nesse vídeo. Que mundo que nós estamos? O sequestro é teatro. Mas ninguém que está passando nessa rua, que está assistindo um sequestro, reage. Eles não sabem que é um teatro, eles não sabem que é uma filmagem, eles não sabem. E você percebe que tanto homem quanto mulher passa, enxerga, vê, mas ninguém reage. Isso é real dentro da nossa casa. Alguns sequestradores estão sequestrando os nossos filhos. E a gente olha e diz, é normal, é da fase. É só um amigo, é só uma amiga. Sério mesmo. Sério que nós vamos assistir os nossos filhos serem sequestrados debaixo dos nossos olhos. E nós vamos continuar no celular. E nós vamos continuar na rotina da nossa vida. Onde está você no mundo espiritual em favor dos seus filhos? Aonde que você acessa o mundo espiritual em favor dos seus filhos? Além da escola que você paga, além das contas que você paga, além da faculdade que você ajuda a pagar, além das roupas que você o sustenta. Aonde que está você no mundo espiritual em favor dos seus filhos? Por que que o diabo é tão centrado em deixar os nossos filhos órfãos? Principalmente com os pais vivos.
Entre muitas razões, o texto que nós lemos esta noite, e aqui é o caminho para nós fecharmos a reflexão. Quando o coração do pai não está convertido ao coração do filho, e quando o coração do filho não está convertido ao coração do pai, nós lemos que o resultado disso é maldição. Existem filhos que estão debaixo de maldição, porque os seus pais romperam com o coração em relação ao filho. O seu coração não está inclinado para a alma do seu filho. Existem filhos que estão debaixo de maldição, porque o seu coração em relação à sua mãe, em relação ao seu pai, não está convertido. Quebrou-se a ponte desse coração, e o texto vai dizer que quando há essa ruptura intencional, a consequência é maldição. É impossível você nutrir ódio, é impossível você nutrir indiferença, é impossível você nutrir uma distância do filho, da filha, ou do pai ou da mãe, e você permanecer intacto. E o diabo sabe que se essa ponte relacional se quebrar, o futuro é de maldição. Como que os pais estão perdendo o coração dos filhos? Às vezes os filhos estão dentro de casa, às vezes as filhas estão dentro de casa, mas o coração já não está mais. E eu quero que você dobre a sua atenção, nós já vamos caminhar para a oração. Preste atenção nisso. Eu perco o coração do meu filho quando eu alimento os meus próprios pecados, ao invés de confrontá-los. Todas as vezes que você não trata o seu pecado com arrependimento, você não trata os seus erros com arrependimento, a primeira tela que os nossos filhos estão assistindo é a nossa moral, é a nossa integridade, são as palavras que saem da nossa boca. E quando eles assistem o nosso testemunho e não vê, não escuta o nosso arrependimento e transformação, nós estamos perdendo o coração dos nossos filhos. Cuidado com os vícios que você alimenta, cuidado com os xingamentos que você tem como padrão de palavras dentro de casa, cuidado com a integridade dos seus negócios, cuidado, porque quando você alimenta os seus pecados sem confrontá-los, você está perdendo o coração dos seus filhos. À medida em que você expõe os seus filhos a uma zona de conflito conjugal, você briga com o seu cônjuge, você amaldiçoa o seu cônjuge, você fere o seu cônjuge, você não ama o seu cônjuge, você fere o seu cônjuge em detrimento dos filhos, você despreza o seu cônjuge por causa dos filhos, por causa de qualquer outra realidade. E quando você acha que ao ficar do lado do seu filho, desprezando o seu cônjuge, se você acha que você está sendo um aliado dele, você está sendo um predador. Porque essa mãe que despreza o pai para defender a filha, fala para mim, quando é que essa filha vai confiar a um marido o seu futuro? Quando esse pai fica do lado do filho em detrimento da mãe, fala para mim, quando é que esse menino vai olhar para uma mulher com um olhar de pureza e responsabilidade, sendo que ele ouviu o pai amaldiçoar a mãe, ventilar os defeitos da mãe a infância, a adolescência inteira para defender ele. Já falamos sobre isso. Numa escala de valor, ninguém pode ser mais valioso do que o nosso cônjuge. Nós estamos perdendo o coração dos nossos filhos quando nós expomos eles aos nossos conflitos conjugais. Quando nós demonstramos através das nossas agendas de trabalho, de amigos, de hobby, que eles são mais importantes do que os nossos filhos. Tudo é mais importante. Eu não programo férias
para investir nas emoções dos meus filhos. Os aniversários deles é só mais um dia. E eu vou atropelando. Tudo é mais importante. Quando eu estou em casa com os meus amigos, eu sou capaz de violentar o meu filho, ou de bater no meu filho, ou de liberar uma palavra ríspida do meu filho, em detrimento do meu amigo. Eu sou capaz de humilhar o meu filho por causa de pessoas. E quando eu faço isso, eu estou perdendo o coração dos meus filhos. Esses dois homens é um grande exemplo sobre isso. O Mohamed, o de bigode, era um CEO de uma multinacional americana. E um dia ele chega para a sua filha de 5 a 6 anos e diz assim: vai escovar os dentes. E ela disse: eu não vou. E ele disse: vai, eu não vou. E ele perguntou: por que você não vai? Ela foi lá no quarto, pegou uma lista e diz assim: na minha formatura do balé você não estava. No meu último aniversário você não estava. E ela foi dando uma lista dos eventos mais importantes da vida dela que o pai não estava. Aquilo o impactou de uma tal maneira que ele pediu demissão do seu cargo para um cargo inferior. Ele recebeu telefonemas de todo mundo, de pessoas que o conhecia na sua área de trabalho. Você está louco? Você chegou aonde que poucos chegarão? E ele diz: eu prefiro descer, mas ver a minha filha crescer e não perder o coração dela. O Gibbs, no auge da sua carreira, ele é técnico de futebol americano. No auge da sua carreira, ele pediu demissão. Perguntaram para ele na entrevista: você está no auge, por que você pediu demissão? Ele disse: porque esses dias eu passei no quarto dos meus filhos para beijá-lo. Foi quando eu percebi que eles já eram homens. Eu não os vi crescer. Os nossos filhos sabem quando nós amamos mais o nosso trabalho e outras coisas do que a eles. E isso vai fazendo com que a gente perca o coração dos nossos filhos. Eu vou terminar aqui. Quando você priva os seus filhos de palavra de afirmação que iria construir o futuro deles. Você falou para o seu filho que ele não presta, que ela não presta. Ou talvez a sua realidade é inversa. Você é um adulto, você é uma adulta. E você carrega uma memória que o seu pai, a sua mãe, nunca liberou uma palavra de afirmação sobre a sua identidade existencial. Talvez o problema é que você já ouviu muitas maldições do seu pai ou da sua mãe no seu momento de insanidade. E quando isso acontece, o coração do filho vai se perdendo de vista do coração do pai e do coração da mãe. Cuidado da maneira como você define os seus filhos quando eles erram. Cuidado. Cuidado como você define os seus filhos quando eles vacilam. Eu me lembro que uns anos atrás, eu entrei dentro do carro, o Alejandro triste, e disse assim: pai, se o senhor quiser me corrigir, o senhor pode me corrigir. Eu disse: por quê? Ele disse: pai, é porque eu fiquei com nota baixa. Quando ele falou isso, me deu um nervoso, fiquei nervoso. E da escola para casa, eu disse assim: olha, sem isso, sem aquilo, eu fui dando uma lista daquilo que ele ficaria sem, até ele recuperar aquela nota.
Eu fiquei irado. Você não faz nada, você só estuda. Por que você ainda não assumiu a sua responsabilidade? Eu dei aquele sermão que todo pai ou toda mãe geralmente vem a dar quando o seu filho chega em casa com a sua nota vermelha, como diziam antigamente. Mas passado um tempo, eu fui dormir e ouvi Deus conversando comigo, dizendo assim: você imagina se eu tirasse de você alguma coisa toda vez que você pecasse? Tem vezes que Deus bate de colocada. Eu dizia: Deus, nem viver eu estava vivendo mais. A imagem que você está gerando no seu filho é que ele só é amado quando ele acerta. E essa é a visão que muitos de nós temos de Deus. Deus só me ama quando eu acerto. Quando eu erro, Deus deixa de me amar e espera eu consertar para me amar novamente. Passou-se um tempo, e o Alejandro me apresenta então a nota baixa novamente. Quando ele me apresentou a nota baixa, eu esperei e tal, ouvi ele, e eu pensei: bom, está na hora de eu reparar. Então, do carro mesmo, eu liguei para a Eline, disse: meu bem, vamos hoje para pizzaria. Ele olhou assim para mim, com o olho assim, dizendo: o senhor está normal? E quando nós estávamos ao redor da mesa, eu disse: meu filho, essa pizza aqui, primeiro, é que papai precisa te pedir perdão. Porque mesmo quando você errar, você não pode achar que você não é amado e cuidado. Papai errou naquele dia. Essa pizza não é para celebrar o seu fracasso de nota, mas é para te lembrar que você continua sendo amado, apesar do seu erro. Isto não isenta de você se arrepender. Aí ele diz assim: então quer dizer que todas as vezes que eu tirar nota baixa vai ter pizza? Eu disse: cuidado, não apela. Você não pode perder a oportunidade de liberar palavras que restaura, que levanta, que cura os seus filhos. Eu vou terminar por aqui, fica de pé comigo. Não perca a oportunidade. Em datas especiais, liberar palavras proféticas para os seus filhos. Talvez você está entre nós com uma dor no seu coração, porque você diz: eu nunca vivi isso. É aqui que entra o seu perdão para o seu pai e para a sua mãe. Apesar de tudo que ele falou, apesar de tudo que ela falou, você precisa converter o seu coração a eles. E converter o coração aos pais significa ter um coração favorável a eles. Desejar que todo o bem de Deus venha sobre eles e não mal. Ter um coração convertido aos pais é você desejar que Deus os restaure, que Deus os cure, que Deus os transforme. Que nenhuma vingança, nenhum ressentimento, nenhuma amargura sobre o seu pai e a sua mãe seja alimentado dentro de você. Isso é converter o coração dos filhos aos pais. Converter o coração dos pais aos filhos é exatamente você usar tudo que você é e tudo que você tem para levar Cristo ao coração dos teus filhos, para amar os seus filhos segundo as Escrituras e nunca cruzar os seus braços quando eles estão sendo sequestrados
pelo mundo, pelas ideologias, debaixo dos seus olhos. Talvez o princípio de vitória para com o seu filho é você converter o seu coração a ele. Não em juízo, não em condenação, mas em graça, em oração, em propósito, em arrependimento. Talvez a grande vitória entre você e o passado do seu pai e da sua mãe é você converter-se a eles, dizendo: Deus, que todo o mal que eles me causaram, que isso não seja debitado na conta deles, que eles sejam perdoados. No que depender de mim, eles estão livres para serem transformados e restaurados. Ainda aquele pai que te abandonou, que você ainda não conheceu, você nem sabe por onde que ele anda, mesmo estes, você deve liberar uma palavra de graça e de redenção para a vida deles, porque é a única maneira de você não viver uma maldição sobre o seu presente e sobre o seu futuro. Quando você converte o seu coração aos seus pais, não há maldição, ainda que eles tenham liberado as piores palavras sobre você. Se o seu coração estiver convertido a eles, nada disso se materializará. Agora, se você ouve palavras e o seu coração se amargura, fica em ressentimentos, essa maldição acontece, ela se estabelece no terreno da sua existência. Oremos esta noite para que Deus nos ajude a viver em paternidade e em maternidade. Resgata o seu filho, resgata a sua filha. Tenha fé, não desista da salvação dos teus filhos. Ore para que o Espírito te dirija na condução das amizades, as lutas espirituais dos seus filhos, que você possa olhar para eles além das roupas que eles vestem, além do sorriso que eles dão ao redor da mesa, mas que Deus te dê discernimento do coração do seu filho e da sua filha. Senhor Jesus, em teu nome, nós oramos esta noite em favor de todos os pais, sejam biológicos, sejam adotivos ou sejam pais espirituais. Senhor Jesus, ajuda-nos a converter o nosso coração aos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a não transferir para a escola, para a igreja, e muito menos para as chupetas eletrônicas. Vai nos custar muito caro, vai nos custar tempo, sacrifício, mas valerá a pena. Valerá a pena. Ajuda essa mãe que está cuidando desses filhos sozinha, porque este homem não está, se ausentou, foi embora. Ajuda, Senhor, as limitações dessa mulher. Ajuda a cuidar desse menino, ajuda a cuidar dessa menina. Talvez este homem que está lidando com o filho ou com a filha sozinho, ó Deus, que nenhum de nós venhamos perder o coração dos nossos filhos. Ajuda-nos a amá-los como o Senhor os ama. Ajuda-nos a orar profeticamente sobre eles e olhar para eles com esperança e fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.